Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o professor Vitor Costa Mello, o seu professor de informática. E hoje eu vou trazer uma aula diferente para vocês. Você está cansado aí de estudar e não ter aonde marcar os seus estudos? Se perder, não saber quantos acertos você fez, não saber como você está indo? Calma, você vai aprender hoje comigo. Vamos fazer uma planilha totalmente automatizada, tá bom? Para vocês saberem por onde vocês estão indo. Vamos aprender aí as principais fórmulas lógicas, né? O pessoal tem muita dificuldade nessas fórmulas e hoje a gente vai ver isso aí de uma forma bem tranquila, tá bom? Então olha só, veremos aí hoje exibir linhas de grade. Pessoal, tá vendo aqui esse Excel fundo branco? Primeiro conceito da nossa aula de hoje. Eu vou lá em exibir linhas de grade. Olha só, as linhas voltaram. Mas eu não quero, né? Hoje eu estou usando fundo branco, então eu já não vou utilizar. Mas é na guia exibir, no grupo mostrar, a opção linhas de grade. Vamos falar sobre a função média C. Vamos falar sobre a função soma C. Né? A média C ela vai calcular a média se eu atender alguma condição. A soma C também vai atender a soma, né? Vai somar aquele intervalo e eu somar, se eu atender àquela condição. Temos a questão da função C, e que vai atender, né? Ela tem um critério, a condição positiva, a condição verdadeira e a condição falsa. Temos a referência relativa e a referência absoluta. E nós vamos ver então aqui, ó, pessoal, dentro aqui, ó, esta aqui é a planilha que nós faremos hoje. Olha só, temos aqui, ó, ela será uma planilha semanal e aí vocês vão criar ela junto comigo, né? Eu já deixei pré-definida aqui algumas matérias, mas nós vamos fazer ela todos juntos, tá certo? Olha só, então nós temos a data e aí pode ver que se eu alterar a data aqui, ó, ele vai alterar a data de todos os dias. Então eu só preciso colocar o primeiro dia da semana e ele vai alterar as datas para mim. Veja só que aqui, ó, eu tenho uma lista suspensa das matérias que eu vou estudar. Eu tenho uma lista suspensa dessas matérias. Aqui, olha só, eu tenho o conteúdo que eu vou estudar dentro daquela matéria, né? Depende direito penal, português, matemática ou raciocínio lógico, direito constitucional e ainda ali, ó, a nossa querida informática, né? A nossa grande informática que possibilita a gente fazer algo desse jeito, tá certo? Temos aqui também a parte do desempenho, então eu vou inserir aqui as minhas questões certas, né? E as minhas questões erradas. Então o total que eu fiz foram 12. Meu desempenho foi de 83%. Vejam só que aqui ao lado, olha só, eu tenho as matérias, né? Eu vou inserir essas matérias. Vejam só que essas matérias aqui, quando eu inseri-las, eu terei lá naquela linha de grade naquela lista suspensa as matérias, né, para contar. Também eu tenho aqui a parte para preencher o tempo, então eu vou colocar ele em minutos, né? Eu vou colocar aqui, ó, que eu estudei 60 minutos. E vejam que a minha planilha ela está atualizada bem aqui, ó, eu estudei direito penal 1 hora, ele está em horas. E eu tenho aqui o desempenho, né? A média do desempenho, ele está 41%, por quê? Só vamos olhar aqui a nossa planilha. Porque ele vai fazer a média aqui de todas as vezes que eu estudei direito penal. E vejam que aqui, ó, eu estudei direito penal e não fiz exercício, então meu desempenho está zerado. Então se eu vim aqui colocar 10 e 0, ele vai estar 100%. E vejam que automaticamente o meu desempenho aqui em direito penal ele foi atualizado. Parece mágica, né? Mas a gente vai aprender juntinho a fazer essa planilha. Bom, pessoal, vamos começar então, abrindo aqui uma nova guia, tá certo? Vamos abrir então uma nova guia. E aí, em cima dessa nova guia, nós vamos colocar lá o nome das colunas que nós queremos. Então, quero a data, quero o dia, eu quero a matéria, conteúdo, questões certas. Ó, eu quero afastar então duplo clique na linha,
Aqui, ó. Questões erradas. Eu ainda quero o meu desempenho, né? Porque não adianta de nada eu estudar, realizar as questões e eu não me medir, né? O ponto de avanço dos concurseiros é as suas questões, né? Os seus pontos de avaliação, certo? Eu vou ter aqui ainda o tempo e um espaço para observações, tá bom? Então eu vou ter aqui estes pontos. Então olha só, o que eu quero aqui, ó? Eu quero a primeira coluna. O que a gente fez na outra planilha? A gente deixou aqui um espaço, né? Em média aqui a gente estuda 5 matérias por dia, não vai passar muito disso. Então o que a gente faz? A gente vem em página inicial, nesta opção mesclar e centralizar, pessoal. E aí, ó, eu tenho uma célula mesclada. Ah, ela está embaixo aqui, mas eu quero ela no meio. Então o que eu faço? Seleciono a célula, venho dentro do grupo alinhamento e alinho ela ao centro. E aí, quando eu digitar a data de hoje, né, a data de hoje, vou colocar aqui, ó, 14/02/2022. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer que eu não precise, né, editar toda vez a data. Né? Então, primeiramente, eu vou mesclar essas células também. Vou adicionar aqui, que será o primeiro dia da semana. Segunda, vou colocar apenas segunda. Mesma situação aqui, ó. E aí vou fazer igual abaixo. Né? Mas primeiro, vamos só preencher aqui. Selecionei as células que eu quero. Venho em fonte, venho em bordas. Coloco todas as bordas. Mas, professora, a sua está verde. Então, o que eu vou fazer? Seleciono o cabeçalho. Né? Venho aqui em cor de preenchimento. E coloco o verde. E agora, para a cor, né? Para a letra, eu venho aqui em cor da fonte e branco. Ah, mas não está igual ainda, professor. Claro, o professor errou o verde. Né? O verde lá do professor Vitor é este aqui. E ele está em negrito. Então, a gente ajusta aqui, duplo clique, né? Em tudo. E aqui, ó, duplo clique em tudo. Tá bom? O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer essa primeira parte aqui e aí depois a gente replica as outras, certo? Pessoal, o que a gente quer fazer no desempenho? O desempenho, o que ele é? Ele é a porcentagem de acertos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um sinal de igual e vou fazer o seguinte, eu vou dividir as minhas questões certas, né? Eu vou dividi-las pela soma, né? Porque o que vai ser a soma? Vai ser o total. É as questões certas mais as questões erradas. Certo? E eu vou colocar igual. Pessoal, mas agora vejam, olha só, vai entrar a nossa primeira fórmula do dia. Aqui nós tínhamos só uma referência, né? Colocando uma fórmula. Agora nós vamos usar uma função. E é a função C. Vejam que ele retornou um erro para nós aqui, que é o dividir por zero. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente previne isso? A gente coloca aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos colocar aqui, dar um Ctrl X e recortar essa função e vamos colocar aqui, ó, o C. Abre chaves, vejam para nós que o Excel nos ajuda. Queremos o teste lógico. E qual é o teste lógico, pessoal? O teste lógico agora eu quero verificar se eu tenho algum valor aqui, ó, nesta célula, e esta célula é a E2. Faço assim, ó, E2. E o Excel vai entender que se tiver um valor ele vai ser verdadeiro. Agora eu colo, né? Que vai ser o verdadeiro, vai ser a parte do desempenho. E se for falso, eu coloco o valor zero. Fecho aqui e vejam que ele ficou zerado, porque eu não tenho nenhum valor. Professor, mas eu quero em porcentagem, como é que eu faço? Eu vou aqui, ó, dentro da guia página inicial, dentro do número, edito aqui, ó, para porcentagem, tá certo? Olha só, ficou em porcentagem. E agora eu venho aqui e vejo, olha só, eu fiz 10 questões. Acertei 8, errei 2, desempenho de 80%. Como é que eu faço para replicar para as outras? Alça de preenchimento, puxo e arrasto. Bom? Tudo certo aqui, tudo dentro dos conformes. Olha só. Para cá agora. E agora nós vamos para as matérias, vamos preencher as nossas matérias. Ó, não tem nenhuma lista aqui ainda.
que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, ó. Eu vou pintar a minha célula de cinza. Por quê? Só para ela ficar diferente. E vejam que quando eu pinto ela de cinza, ela fica toda cinza. Ó. O que eu vou fazer agora? Fonte, bordas, bordas em todas. Então eu vou colocar aqui primeiro a matérias. As matérias do meu concurso. Pode ser do seu concurso aí, qualquer concurso que vocês quiserem. A nossa planilha ela é totalmente editável. Então eu vou em matérias, né, do meu ciclo. Né? O próximo vídeo falaremos aí sobre um ciclo. Então eu venho aqui e dou um OK. Pessoal, eu já trouxe a nossa planilha preenchida, mas para vocês, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui em matéria. Olha só, eu quero definir, proibir que eu venha e digite alguma coisa. Eu quero ter uma lista, né, para preencher automaticamente. E aí já não me perder na hora de fazer essa referência. Então o que eu faço? Em matéria, seleciono a célula de matéria, aqui, ó, que é a célula C2. Venho em dados, certo? Venho na opção validação de dados e venho para validação de dados. Eu vou permitir qualquer valor? Não, eu vou permitir uma lista. Quando eu escolho lista, ele vai abrir para mim aqui a fonte dos dados. E eu clico aqui e aí eu seleciono. Né? Ó, eu vou selecionar aqui 15 matérias, né? 16 matérias, que é aí o máximo. Tem alguns concursos Receita Federal, TCU, CGU, que vão ser 20 matérias, mas acho que não é o nosso ponto agora, tá bom? Eu deixei selecionado aqui. E é daqui que ele vai tirar aí a lista suspensa, né? A validação dos nossos valores. Ok? E agora eu abro aqui, ó. Não tenho nenhuma informação, mas digitar aqui, ó. Info, opa. Digitar info, né? De informática, para ficar mais tranquilo. Vou digitar aqui, ó. Porte de português. São as matérias-chave aí, né? Vou digitar matemática, nossa querida matemática, ou raciocínio lógico. Pode ser um dos dois. E só para fechar 4 matérias, eu vou colocar aqui o DCOM, que seria o nosso direito constitucional. E agora o que eu faço? Eu venho aqui, ó, já estão aqui as matérias, ó, info. Ah, ó, ponto importante, eu selecionei para a primeira célula. E o que eu posso fazer agora? Alça de preenchimento, replicar para as demais, tá bom? Eu posso fazer o seguinte, aqui eu selecionei como info, mas eu posso deletar, posso escolher as outras, português, matemática, né? Aqui, ó. Matemática e direito constitucional. Feita então a nossa primeira parte da nossa célula, da nossa planilha, vamos agora para a segunda parte. Eu quero saber qual é o tempo total, né? Só mais um detalhezinho aqui, eu sou perfeccionista. Negrito, agora eu venho aqui, ó, para tempo na semana. Eu quero saber quanto tempo eu estudei aquela matéria naquela semana. Então eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui o tempo na semana em horas. Bom? Tempo em horas. Parênteses para ficar igual ao nosso modelo. E agora, pessoal, prestem muita atenção. O que é que eu vou fazer aqui? É a nossa segunda fórmula, né? A nossa segunda função da nossa aula. Eu vou utilizar a função soma-se. E o que eu quero fazer? Eu quero somar o intervalo se ele atender a alguma condição. Né? Eu vou somar o intervalo se ele atender a alguma condição que eu estou procurando. Bom, mágica feita, né? Temos a nossa tabela na tela aqui, complementando os dias. Então, só o que o professor fez? Replicou aqui na terça, na quarta, né? Na quinta, na sexta e no sábado. O que a gente vai fazer agora? Aquela situação que eu comentei com vocês. A gente vai aumentar a data. E como é que a gente faz para aumentar a data em um dia? Coloca aqui, ó, referência relativa de data, sinal de igual. Seleciona a célula de cima, mais 1, e ele vai adicionar um dia na data que eu adicionei. Copio para cima, copio para baixo, copio de cima para baixo. Posso copiar aqui em todas. Posso copiar aqui em todas. Pessoal, por que o professor fez essa situação? Porque agora a gente vai utilizar todo o intervalo da nossa semana, tá bom? Nossa primeira fórmula agora, ela vai utilizar agora, né, a nossa fórmula do soma-se. Então o que a gente vai fazer aqui? Sinal de igual,
E agora a gente vai utilizar o primeiro intervalo. Vamos fazer primeiro soma, depois eu divido, porque a gente vai ter em horas. Para a gente tá adicionando tempo aqui em minutos, e aqui a gente vai ter em horas. O que a gente vai fazer? Dividir por 60. Mas para não dificultar, deixa eu até dar um zoom aqui, ó. Opa! Até dar um zoom aqui, ó, para ficar melhor de ver. Ó, a gente vem aqui, sinalzinho de igual, soma C. Opa, soma C, né? É o C. Abre parênteses e olha só, o Excel ele nos ajuda. Então, veja só. No soma C, primeiro eu vou ter um intervalo de verificação. Pessoal, esse vai ser um intervalo fixo. Bom, então é o seguinte, eu vou utilizar depois a alça de preenchimento para replicar essa função para as outras matérias, né? Vou replicar aqui para as outras matérias, mas eu preciso que o intervalo ele fique fixo. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma referência absoluta, né? Ela não vai mais ser relativa, ela vai ser absoluta. Como é que eu faço? Eu quero fixar a coluna. É o sinal de cifrão. E qual é a coluna, né, do intervalo que eu vou verificar? Eu vou verificar a matéria. Então a matéria ela começa na coluna C. E eu também quero fixar a linha inicial. Vejam que a linha 1 é o meu cabeçalho. Então eu tenho a linha 2. Mas é um intervalo, então eu tenho 2 pontos para definir o fim do intervalo. Eu continuo agora com o cifrão. E eu continuo na coluna C. Agora eu vou fixar a minha linha. E a minha linha final desta coluna é a linha 32. Vejam só aqui, ó, até a linha 32. Por ter certeza que não errou. Opa, errou aqui, ó, é a 42. É a 42. Para cá, 42. Bom, defini o meu intervalo. Agora eu quero o meu critério. E qual que é o critério? O critério é que ele seja igual à célula a matéria que eu estou na linha, né? Então eu só vou colocar uma referência relativa. Então o meu critério é que ele seja igual a info. Fecho aqui. E o intervalo de soma, pessoal, o que eu vou estar somando? Vou estar somando o tempo, né? Então o tempo que ele vai ser a coluna H. Uma H toda? Não, a coluna H começando na linha 2 terminando na linha 42. Como é que eu faço isso? Da mesma maneira, cifrão H, cifrão 2, 2 pontos, cifrão H, cifrão 42. E agora eu fecho, né? Fecho aqui. Dou um OK. E ele vai retornar para mim um 0. Por quê? Porque eu não tenho nenhum horário estudado em informática. Agora eu vou colocar aqui, ó, que eu tenho 60 minutos. Ele veio 60 para cá. Professor, e se eu fizer na terça vai dar certo? Olha só. Para cá, informática. Tem mais 60 minutos. 120 minutos. Mas lembra que eu falei aqui, ó, eu quero em horas. Como é que eu faço isso aí? Coloco aqui, ó, antes do sinal de igual, entre o sinal de igual e a função, abro um parênteses, né, para definir a precedência, coloco uma barra para divisão e divido por 60. E aí eu vou ter frações de hora, né? Então aqui, ó, eu tenho 2 horas estudadas. Como é que eu faço para replicar? Alta de preenchimento. Replico aqui, ó. Posso replicar só para direito constitucional, posso replicar aqui até a 16, mais ou menos, que eu tinha colocado, né? Vejam só, aí eu só vou agora pintar aqui a nossa célula e vou colocar as linhas de grade. Professor, mas funciona para outra matéria? Funciona. 45 aqui, ó, português. Ó, 45 é 0,75 minutos, né? 0,75 de horas. Dá para melhorar, colocar tudo em minutos e horas? Dá para melhorar, mas essa é uma primeira versão, né? Aquela primeira versão, aquela beta. Então vamos tocando. Pessoal, para finalizar agora, né? Para finalizar a nossa função com chave de ouro, a nossa planilha com chave de ouro, eu quero saber a média do meu desempenho. O que eu vou fazer então? Vou colocar aqui, ó, desempenho. Desempenho médio, né? E agora, professor, como é que eu vou fazer o meu desempenho médio? Pessoal, aqui entra um pouquinho da matemática, né, para eu saber qual que é a média do meu desempenho. A média do meu desempenho
que eu tenho que fazer a média das matérias aqui, né, dos meus acertos nas minhas matérias. Eu ter uma noção de como que eu fui naquela semana, tá certo? Assim, ó, se eu tiver aqui informática na segunda, depois eu vou estudar informática aqui, ó, na quarta-feira, e depois lá no domingo eu vou estudar informática novamente. Bom, dessa maneira eu quero saber qual foi a média do meu desempenho. Aqui eu fui em 80, aqui eu fui em 70, aqui eu fui em 80 novamente. Para que eu tenha essas informações de forma automática, eu vou utilizar agora mais uma fórmula, né? Que é o média C. Eu vou calcular a média se eu encontrar a matéria ali dentro da nossa planilha. Pessoal, vamos seguir então a mesma lógica, né? Clico na célula inicial aqui, sinal de igual, e aí vou colocar média. Só atenção aqui, pessoal, o média ele é com acento, porque senão o Excel ele não vai o ajudar na escrita. Ele vai entender se colocar sem acento, vai entender também, mas ele fica mais fácil, né? O Excel faz aquela autoajuda quando a gente coloca ele escrito da forma correta. Então, da mesma forma, eu vou ter o intervalo. E o intervalo qual é? Esse primeiro intervalo é o intervalo de busca, né? Eu vou ter o intervalo de busca. Da mesma maneira, eu vou ter aquele intervalo das matérias. E eu já sei que aquele intervalo das matérias é um intervalo fixo, que vai de C2 até C42. Então, como é que eu faço fixando o intervalo? É o cifrão C, cifrão 2, cifrão 2, 2 pontos, né, para definir o intervalo. Cifrão C, cifrão 42. Bom, fui para o primeiro critério. Qual é o segundo critério? O segundo critério é realmente o critério, né? Ver se ele atende. Qual é o segundo parâmetro? É um critério. É saber se aquela palavra, né, aquela matéria, ela se encontra no intervalo que eu estou tirando a média. Então, eu coloco aqui um sinal de igual, um sinal de 2 pontos, e vou para o último parâmetro, que é o intervalo de média. E qual é o intervalo de média? Eu quero fazer a média do meu desempenho. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui o intervalo de G2 até G42. Então, vem aqui, vem aqui cifrão, porque ele é um intervalo fixo, né? G2, G, cifrão 2. 2. 2 pontos, cifrão G, cifrão 42. E aí eu finalizo aqui, né, a minha fórmula. E vejam que ele deu aqui, ó, em número. Como é que eu faço essa situação para ele dar em porcentagem? Da mesma maneira que ele deu no meu desempenho. Eu venho aqui em página inicial, grupo, número, e mudo aqui para porcentagem. Veja que ele já trouxe aqui para mim em porcentagem. Como é que eu faço para replicar para as outras matérias? Alça de preenchimento e arrasto para baixo. Bom? Então vejam aqui que ele colocou divisão por zero. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma matéria aqui marcada, né? Vamos deixar aqui, ó. Essa aqui vai ficar divisão por zero. Poderíamos fazer uma forma de correção. Mas não é o nosso intuito agora. É aquela planilha mais simples, né, pessoal? Se eu for adicionando aqui, ó. Se eu adicionar aqui, ó, D, bem. E aqui, ó, esse aqui eu colocar bem, veja só que ele já tira do divisão por zero. Certo, pessoal? Agora vejam, vamos testar aqui, olha só. Eu tenho informática 80% e eu tenho informática aqui. Cadê minha informática? Sumiu, 0%. Não, eu quero 100% no último dia. Questões erradas, 0. Ele fez a média, ó. Eu tive um dia. Será que ele fez a minha média certa? Ele somou e dividiu por 2. Eu tenho 60. Então é isso aí. Eu tenho 0 aqui. Né? Tenho 100% aqui. E ele fez a média aqui, 60%. Pessoal, achei aqui, ó. Estava procurando e achei. Nós temos mais uma informática aqui, ó. E eu vou tirar ela daqui agora. E agora vejam que eu tenho realmente o desempenho que eu estava procurando. Professor, funciona para outras matérias? Funciona assim, olha só. Tenho
16 questões com 4 erros em português. Estou com 80% de acerto. Vim aqui na terça-feira e vim para português de novo. Estou com 10/0, 100% de acertos. Vim para 100%. Olha só, 80 com 100. Ah, professor, mas o senhor está fazendo sempre o mesmo valor, não? Então vamos para aqui, ó. 80 e 80. Ficou em 80. Ah, eu fiz 66%. Vejam que ele calcula de forma automática. Pessoal, o intuito da nossa aula de hoje era isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem essa planilha, se inscrevam no canal, tá bom? Compartilhem, curtam, tá? Vamos trazer mais materiais para vocês, vamos trazer aí muitas mais informações. Eu acredito que a informática estudada para concurso dessa forma aplicada, ela é muito mais didática, ela é muito mais importante aí para vocês, né? Se vocês gostaram, deixa o feedback aí no vídeo. Nos avise aí no nosso canal do Instagram, entrem também no nosso Telegram, que é a turma do Gabarita Info, onde a gente vai ter sempre dicas, questões e mais materiais incríveis como esse. Bom, compartilha, curte e se inscreve no canal. Um abraço do meu coração do professor Vitor Costa Mello. Valeu!